frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos implementar os casos de uso da nossa camada de aplicação, também conhecida por camada de serviço, tá certo? Para isso a gente tem que entender conceitualmente como a lógica de domínio do nosso software está sendo organizada, porque isso vai refletir e influenciar na nossa camada de aplicação barra serviço. Temos também que entender como o padrão lógico de domínio, camada de serviço ou camada de aplicação e suas variações podem ser implementados, né, e o que significa, e também a gente vai entender como identificar serviços e operações para essa camada de serviço barra aplicação, tá certo? Para essa prática a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado. No caso, a instalação de alguma versão mais recente do Node, né, o gerenciador de pacotes, o NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação, né, no projeto e-commerce-node-api, a IDE VS Code configurada com as extensões necessárias, o Postgres e o pgadmin instalados, tá certo? A gente está aqui com o VS Code aberto, beleza? Eu estou aqui com o projeto e-commerce-node-api, que é o projeto que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo, tá certo? E, como de praxe, a gente executa os testes automatizados de unidade que a gente já tem, para a gente poder partir de uma base de código, né, estável e, né, consistente, beleza? Então, vou abrir aqui o terminal do projeto e vou executar o npm run test verbose, certo? Vamos verificar esse comando, esse script está configurado lá no package.json, a gente aguarda a execução dos testes, né? A gente tem aqui 27 testes, todos foram passados, né? Então a gente tem uma certa garantia de que o nosso projeto, né, está, digamos assim, com uma base estável para a gente poder fazer alterações, né, no nosso código, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai entender um pouco como organizar a lógica de domínio de uma aplicação. Essa aqui é uma parte teórica que vai explicar como os softwares podem ter seu domínio organizado, beleza? Para isso eu vou abrir aqui no nosso projeto o nosso diagrama de arquitetura que, né, de certa forma representa o nosso projeto, beleza? Bom, pessoal, a gente tem aqui nosso diagrama de arquitetura, né, e tanto ele representado em camadas como também no modelo hexagonal, tá certo? E a partir desse diagrama a gente vai explicar como é que a nossa lógica de domínio está organizada. Veja, segundo Martin Fowler, que é um autor bem conhecido da engenharia de software, para organizar a lógica de domínio existem 3 padrões principais, tá certo? Então não existe só um padrão. Existe o script de transação, o modelo de domínio, que é o que a gente está executando aqui, como a gente pode ver aqui, né, tanto no desenho hexagonal como em camadas, né, a camada de domínio representa esse modelo de domínio, né, que é o domain model em inglês, e também temos a forma de módulo de tabelas, tá certo? Mas veja, ao usar o paradigma orientado a objeto, que é o paradigma que a gente usa aqui no nosso software, naturalmente a gente adota o modelo de domínio, que é o domain model, como uma forma de organizar a lógica. Então, quando a gente organiza nossos códigos usando classes, né, usando todos os princípios de orientação a objeto, como, né, reuso de código através de herança e composição, né, polimorfismo, abstração, tá certo? Todos os conceitos da orientação a objeto, naturalmente a gente acaba adotando a organização da nossa lógica de domínio no formato do modelo domínio. Então vocês percebem que quando a gente está, né, representando os objetos e os conceitos de domínio do comércio eletrônico, a gente está usando a orientação a objeto, porque a gente cria classes, atributos, métodos, né, e tudo isso, e aí a gente acaba usando o modelo de domínio, que está representado aqui por essa camada vermelha, que é a camada de domínio que tem o mais alto nível de abstração, ou seja, as políticas, né, representam, né, as regras por trás do domínio, que é o comércio eletrônico, tá certo? Os custos, né, de usar um modelo de domínio,
né, vem da complexidade de seu uso e da complexidade de sua camada de fonte de dados. Então, quanto mais complexa a camada de persistência de fonte de dados, né, as relações entre as entidades, entre os objetos de domínio, mais você tem um custo mais elevado de adotar esse modelo de domínio, tá certo? Leva tempo para que pessoas novas em modelos de objetos ricos se acostumem com o modelo domínio rico, tá certo? Outra coisa que a gente utiliza aqui dentro da nossa camada de domínio é os domínios ricos, tá certo? A gente poderia estar adotando um modelo de domínio, mas não está adotando, por exemplo, um domínio rico, está adotando um domínio mais fraco. E o que é a diferença entre domínio rico e mais fraco? A gente já falou isso no passado, mas basicamente é um domínio rico, a gente acrescenta no domínio, nos modelos que estão representados por classe, métodos. E esses métodos, eles fazem, digamos assim, que com as classes tenham invariantes de classe, ou seja, aplicam-se regras de negócio, né? A gente deixa o nosso domínio mais rico porque a gente, né, faz validação de regra de negócio no próprio modelo do domínio, tá certo? E quanto mais rico o domínio for, né, mais regras de negócio tiver, mais complexo é o mapeamento para o banco de dados, né? Como a gente falou, por exemplo, usando um ORM, principalmente para um banco de dados relacional, né, usando um data mapper. Então é natural que existam custos para o modelo de domínio. Porém, quando a gente adota, né, esse modelo, a gente tende a ter um software com mais escalabilidade em termos de complexidade. E a gente conhece, e a gente já sabe que os softwares eles tendem a ter, né, uma escalabilidade em complexidade ao longo do tempo. A gente pode até começar com um software mais simples, com regras de negócio menos complexas, que daria para ser feito com um domínio mais pobre, né, menos rico, mas é interessante a gente já começar a implementar, no caso aqui do comércio eletrônico, a gente começou a implementar, organizar a nossa lógica de domínio usando o modelo de domínio e usando domínios ricos, porque a gente inclui regras de negócio e invariantes de classe nessa nossa camada, beleza? E aí veja, uma equipe familiarizada com o modelo domínio e domínio rico já ajuda a reduzir esse custo inicial do uso desse padrão. Então, né, aqui no nosso software a gente está usando o modelo de domínio para organizar a nossa lógica de domínio, tá certo? E dentro disso ainda eu uso o domínio rico, né, que tem um certo custo, né, principalmente para fazer o mapeamento com banco de dados, porém, né, quando a gente tem familiaridade com isso, a gente tem a redução desses custos e a gente acaba aproveitando somente os benefícios do uso desse padrão, beleza? O que é que a gente vai fazer agora para dar continuidade na parte teórica, né? O que é essa camada de serviço e aplicação? Veja, aqui na nossa arquitetura, ela é representada por essa camada amarela, tá certo? Aqui hoje a gente está chamando de camada de aplicação e vai chamar lá dentro do software de application, tá certo? E ela é um nível de abstração intermediário e ela serve aí para fazer uma orquestração, é onde vai estar nossos casos de uso, tá certo? Mas vamos lá. Segundo o Eric Evans, que é o autor, né, que escreveu sobre o DDD, né, que é um dos abordagens que a gente usa aqui, né, essa camada define as tarefas que o software deve realizar e direciona os objetos de domínio expressivos para resolver problemas. Então veja que a camada de aplicação ela vai, né, realizar tarefas, que são os casos de uso, e direciona os objetos de domínio. Por isso que a camada amarela ela envolve a camada de domínio, tá certo? Então as tarefas pelas quais esta camada é responsável, que são os casos de uso, né, são significativas para o negócio e necessárias para a interação com as camadas de aplicação de outros sistemas. Então tudo que tiver na camada de aplicação, todas as tarefas que são os casos de uso, são necessárias para o comércio eletrônico. Por exemplo, eu preciso cadastrar um produto, eu preciso deletar uma categoria, eu preciso associar uma categoria a um produto, eu preciso, por exemplo, incluir um produto num pedido, né? Eu preciso pagar esse pedido, né? Eu preciso ver os pedidos anteriores meus. Tudo isso são tarefas, né, e casos de uso relacionados e significativos para um negócio que é o comércio eletrônico, tá certo? Essa camada ela tende a ser mantida mais fina, ou seja, uma classe, no caso aqui a gente está usando orientação objeto para representar os nossos códigos, né? Então com classes mais simples, né, e que executam esses casos de uso, beleza? Então essa camada não contém geralmente regras de negócio, porque as regras de negócio, pelo modelo que a gente adotou, vão estar na camada vermelha, tá certo? Então ela apenas coordena tarefas, que é a orquestração, e delega trabalho, né, para a colaboração entre, por exemplo, os objetos de domínio, infraestrutura, tipo, e a camada de apresentação. Então ela meio que vai orquestrar,
né, essas outras 3 camadas aqui, né, usando padrões de projeto, usando boas práticas para atender uma determinada tarefa, que no caso aqui são os casos de uso, tá certo? Outro autor, né, o Martin Fowler, ele fala o seguinte sobre essa camada, né? Ela define o limite da aplicação. Então percebam que aqui no nosso diagrama a gente até pontilhou aí essa camada amarela, porque a camada amarela mais a camada vermelha, né, que é a camada de aplicação, mais a camada de domínio, representam aí o núcleo do software, né, tipo, os níveis de abstração maior, né, ou seja, as políticas, né, não tem detalhes de implementação como infraestrutura e de apresentação, tá certo? A gente tem aqui, né, essa linha pontilhada representando justamente isso que o Martin Fowler falou, né, que é o limite da aplicação, uma camada de serviço de aplicação que estabelece um conjunto de operações. E quais são esses conjuntos de operações? Justamente esses casos de uso, tá certo? E o próprio Martin Fowler também fala, coordena a resposta da aplicação em cada operação. Então, vejam que o Martin Fowler e o Eric Evans, eles têm, né, falas bem parecidas. E essa camada de aplicação, ela de fato vai coordenar, orquestrar também, por exemplo, as entradas dos dados que vêm pela camada de apresentação, né, lembrando aqui da nossa regra de dependência entre as camadas, né, do nosso fluxo de informação pela nossa seta azul. Então a camada de apresentação vai passar informação para a camada de aplicação, né, através dessa camada azul aqui de apresentação. Na arquitetura hexagonal são os adaptadores primários, né, e a camada amarela vai também fazer aqui, né, a conexão com os adaptadores secundários, tá certo? Bom, esses conjuntos de operações que o Martin Fowler falou são justamente os casos de uso, como a gente já disse, e ao usar um modelo de domínio, como a gente já está, né, ciente, a gente está usando o modelo de domínio e domínios ICOs, o Martin Fowler fala, ao usar o modelo de domínio, você pode considerar o uso de uma camada de serviço com casos de uso para fornecer ao seu modelo de domínio uma API mais distinta. Então, né, essa camada amarela, que é a camada de aplicação serviço, vai oferecer uma API, né, que representada por esses casos de usos, que vão usar esses domínios, né, para atender as tarefas aí do software, que é o comércio eletrônico, tá certo? Bom, camada de serviço, né, ou camada de aplicação, a gente geralmente chama de Service Layer ou Application Layer, né? É uma abordagem comum no tratamento da lógica de domínio, né? E geralmente, né, os desenvolvedores separam essa camada aqui, né, essas duas camadas aqui, em duas, que é o que a gente já está fazendo, viu, pessoal? A gente já está fazendo, mas a gente só está mostrando aqui, com base na teoria lá do Martin Fowler, né, como a gente já está aplicando alguns padrões, né, para softwares Enterprise Architectures, né, de softwares empresariais, tá certo? Então, uma camada de serviço, né, essa camada amarela, camada de aplicação, ela é colocada sobre o modelo de domínio, como a gente está vendo aqui, envolvendo o modelo de domínio, né, e essa lógica, né, de apresentação interagem com o domínio, né, apresentação com a aplicação com o domínio, né, e basicamente a apresentação interage puramente através do serviço da camada de aplicação amarela com o domínio, tá certo? Elas não fazem acesso direto. A camada azul nem a verde acessam diretamente a camada vermelha. Isso aqui a gente pode ver mais especificamente nesse desenho da arquitetura em camadas, né? Veja que a camada azul, né, pode acessar aqui a vermelha, a camada verde pode acessar porque são as regras de dependência. Mas geralmente a gente vai estar querendo que a camada azul acesse a camada vermelha através da camada amarela, beleza? Seria o mais indicado. Como é que funciona essa separação, né? Que a gente já está vendo aqui, né? Que é a camada de aplicação amarela e a camada vermelha de domínio. Bom, primeiro, a gente separa, né, a lógica de negócio em dois tipos, né? Primeiro, a lógica de domínio, representada pela camada de domínio, que tem a ver puramente com o domínio do problema, ou seja, as regras vinculadas ao comércio eletrônico. Ah, professor, como é que eu sei o que é uma lógica de domínio e uma lógica de aplicação, né? Que a lógica de aplicação vai estar aqui na camada amarela, por isso que a gente está separando a lógica de negócio. Bom, basicamente tudo que tiver na camada vermelha vai ser aquilo que estaria, né, sendo feito independente de você ter um software automatizando ou não. Por exemplo, dar um desconto, tá certo? Verificar a quantidade de pedidos a ser feito, né? Validar, por exemplo, o usuário. Tudo isso, né,
que precisa ser feito num comércio eletrônico. Independente de você ter um software, é uma regra de negócio, então seria uma lógica de domínio e tem a ver puramente com o domínio do problema, tem que estar nessa camada vermelha. E a lógica de aplicação, que é a separação, vai estar nessa camada amarela. Tem a ver com a responsabilidade da aplicação, e essas responsabilidades são justamente esses casos de uso, tá certo? Como, por exemplo, notificar outras aplicações ou usuários, ou seja, são automatizações que só seriam possíveis ser feitas por software, tá certo? Integrar com outras aplicações, por exemplo, com uma API, por exemplo, de uma instituição de cartão de crédito, ou, por exemplo, com a Receita Federal ou a Secretaria da Fazenda, né? Todas essas integrações por software estariam sendo feitas aqui na lógica de aplicação, que seria essa camada de aplicação aqui, tá certo? Então a lógica do aplicativo, né, às vezes também é chamada de fluxo de trabalho, né, e elas vão ser representadas aqui pelos casos de uso. Como é que a gente implementa essa separação, né? Uma camada de aplicação de serviço pode ser implementada de duas maneiras diferentes, sem violar suas características definidoras, né? Mas a que a gente está usando aqui é o que a gente chama de fachada de domínio, tá certo? A gente vai usar, apesar dela poder ser implementada de duas formas, a gente vai implementar aqui a camada de aplicação usando o padrão fachada de domínio. O que é que ele faz? Implementa um conjunto de fachadas finas sobre o modelo domínio. Esses conjuntos de fachadas finas são justamente classes específicas para cada caso de uso, pessoal. Então, cada caso de uso, né, que a gente pode até ver aqui, porque a gente já tem um diagrama de caso de uso, né, vou abrir aqui, por exemplo, na aba do subdomínio do módulo do catálogo, a gente já tem aqui, ó, cada caso de uso desse que está especificado em CRUDs, por exemplo, né, criar categoria, criar produto, recuperar produto, né, deletar categoria, deletar produto e assim sucessivamente, vão estar sendo implementadas como classes, né, com uma fachada fina, ou seja, classes bem simples para cada caso de uso desse, tá certo? Então, as classes que implementam essas fachadas, né, não implementam nenhuma lógica de negócio, porque a lógica de negócio vão estar na camada vermelha, que é a camada de domínio, tá certo? Em vez disso, o modelo de domínio implementa toda a lógica de negócio, né, e essas fachadas finas estabelecem um limite, né, por isso que tem esse pontilhado aqui, né, em um conjunto de operações através das quais as camadas do cliente, no caso a apresentação, né, vão interagir. Certo? Nesse caso, a camada de serviço, que é a camada de aplicação, fornece uma API. E essa API vai ser apresentada, né, no nosso caso aqui, através do uso de uma Web API REST, tá certo? A gente vai expor nossos casos de uso, as nossas tarefas, né, as nossas lógicas de aplicação através, né, de uma Web API REST. Beleza? Bom, depois de ver um pouco sobre o que é a camada de serviço e aplicação, é interessante a gente aprender sobre como identificar serviços e operações dessa camada, tá certo? Uma aqui a gente já viu, que é através dos casos de uso. É por isso que é interessante, né, essas etapas de análise e design do processo de desenvolvimento de software, porque nesse momento a gente pensa, né, e planeja, né, e na parte de design a gente tenta fazer aqui diagramas que vão, né, representar, por exemplo, aqui, ó, o domínio, né, o módulo do catálogo com os subdomínios ou com os casos de uso especificados. E a partir daqui a gente pode já identificar serviços que vão estar nessa camada amarela aqui, que é a camada de aplicação. Beleza? Então, identificar essas operações necessárias, né, em um limite da camada de aplicação geralmente tende a ser simples, né? Eles são determinados pelas necessidades do cliente. Então, veja, os casos de uso são justamente os casos de uso do cliente dentro do domínio, no caso aqui, o comércio eletrônico, tá certo? E geralmente a gente, além do caso de uso do diagrama, a gente usa também as interfaces do usuário, né? As interfaces gráficas, ou seja, as telas que o usuário provavelmente vai ver para fazer, por exemplo, criar categoria, criar produto, inserir um produto num pedido, inserir um produto num carrinho de compras, pagar o pedido, né? Acompanhar a entrega do pedido. Tudo isso, né, a gente já pensa também como interface, né, que seria, né, algo que estaria aqui nessa camada do front-end, nessa camada de interface do usuário, e isso também influenciaria, né, os casos de uso e as tarefas necessárias a serem feitas aqui na camada de aplicação, que vão ser expostas
pela camada azul de apresentação através de uma Web API REST. Beleza? E aí veja, por mais decepcionante que seja, muitos dos casos de uso, como a gente está vendo aqui, né, no caso de gerenciar categoria e o gerenciar produto, que estão mais especificados, eles tendem a ser, né, casos de uso CRUD, né, criar, recuperar, atualizar e deletar, tá certo? Geralmente alguns desenvolvedores acham isso bastante enfadonhos, né, mas é basicamente o que um software precisa fazer, né, tipo, são os CRUDs, tá certo? Quase sempre há uma correspondência individual entre os casos de uso, né, do CRUD e as operações na camada de serviço. Então, os casos de uso, aqui a gente vai adotar esse padrão, os casos de uso vão estar sendo representados, né, por classes finas e simples na camada de domínio. Então, cada caso de uso vai ter sua própria classe na camada de aplicação e vai fazer a orquestração com quem? Com o domínio, camada de apresentação e infraestrutura. Beleza? Depois de identificar os serviços e operações da camada de domínio, a gente vai começar de fato agora a fazer o código. Então a gente vai criar a interface que define o que é um caso de uso da camada de aplicação no nosso software. Vamos lá, pessoal, veja, a gente falou que cada caso de uso desse, né, pegando aqui a teoria que a gente explicou, vai se tornar uma classe, já que a gente está também usando a orientação objeto, né, que vai representar um caso de uso. Mas o que a gente pode fazer, né? Usando os próprios conceitos de orientação objeto? Eu posso definir uma interface, que é um contrato, que diga o que é um caso de uso para essa camada de aplicação. Para quê? Para que todo desenvolvedor que chegue nesse projeto entenda o que é esse caso de uso, baseado também nas teorias e baseado no que ele deve fazer. Lembrando que um caso de uso aqui vai ser algo que tem uma entrada de dados, ou seja, um input, tá certo? Que vem da camada de apresentação, seguindo aqui o fluxo né, da informação, nessa camada, dessa linha azul. Ele vai ter um processamento, que é o processamento necessário para executar o caso de uso. Por exemplo, para eu deletar o produto, para eu remover o produto, para eu remover uma categoria do produto, tá certo? E vai ter uma saída, tá certo? Que pode ser usando a camada de infraestrutura, por exemplo, uma persistência no banco, uma deleção, tá certo? Ou um select, dependendo se vai ser um comando, ou se vai ser uma query, uma consulta, tá certo? Então a gente vai definir o que é esse caso de uso, porque basicamente ele é representado por uma entrada, input, processamento, né, que é uma execução de algum código, e uma saída que é o output, tá certo? Então, aplicando aqui os padrões de orientação objeto e organização de código, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, criar uma nova pasta para armazenar um código reusável, né, reutilizável, da nossa camada de aplicação, dessa camada amarelazinha agora. Aqui. Então a gente tem aqui a pasta src e nossa pasta shared. Veja que a gente já tem aqui domain e infra, né? E agora a gente vai criar aqui, new folder, e vai chamar essa pasta aqui de application, tá certo? Então vamos lá, new folder, application. Então, lembrando que tudo que tiver dentro dessas pastas são códigos reutilizáveis, são códigos criados para dar organização ao nosso código, reutilização de códigos, né, que estão espalhados pelos outros módulos, tá certo? Então, aqui dentro de shared, cria a pasta application. E aqui dentro do application, a gente vai criar um arquivo que vai representar a interface do que é um caso de uso para o nosso projeto, tá certo? Então vamos lá, clica na pasta application, a gente criou agora, novo arquivo, e o nome do arquivo vai ser use-case.interface.ts, tá certo? Esse interface aqui é para definir, informar que a gente tem uma interface. E basicamente eu vou copiar aqui e colar o código, porque a explicação vai ser bem simples. A gente vai ter isso aqui, interface e use case, lembrando que a gente sempre usa o padrão, né, de um i maiúsculo na frente. E esse use case está usando aqui, o generics do TypeScript. Por quê? Porque todo caso de uso, né, dentro do nosso projeto, vai ter que implementar esse contrato e vai ter que passar um input DTO, ou seja, um input que é uma entrada, DTO é um Data Transfer Object, ou seja, tem que transferir um objeto para entrar, ou seja, para que aquele caso de uso funcione. Dando um exemplo aqui, por exemplo, caso de uso do deletar produto. Qual é a entrada do deletar produto? Por exemplo, é o ID, eu tenho que passar um ID. Então, o input que vai vir da camada de apresentação, que vai vir provavelmente da interface do usuário, é um ID que é string, tá certo? Qual é
a execução, qual é o processamento desse cara? Pega o input aqui, né? Esse input pode ser ou não passado, né? Ele vai estar aqui como opcional na interface, porque, por exemplo, no caso de uso de selecionar, a gente não passa nada na hora da execução, porque ele seleciona todos, por exemplo, todas as categorias ou todos os produtos, tá certo? E vamos passar aqui um output, que é um dado de transferência de saída. Por exemplo, na hora que eu deleto, eu posso retornar um booleano. Então, a saída seria um true. Ou posso deletar o próprio objeto deletado. Aí vai depender do que a gente precisa fazer. Por exemplo, recuperar a categoria por ID, a gente vai passar o ID, o input seria a entrada, seria esse ID, e a saída seria o próprio objeto categoria. Por exemplo, no selecionar todas as categorias, recuperar todas as categorias, o input seria nada, porque eu não preciso passar nada, né? E aqui seria um void, né? E o output seria uma lista de categorias ou uma lista de produtos, tá certo? Então, essa minha interface define um contrato. Então, quem implementar esse contrato tem que ter um input DTO, ou seja, um tipo ou uma interface para transferir dados, e um output, que seria a saída. Tem um método execute, que é a execução. Aqui ele vai executar o que precisa ser feito para aquele caso de uso. Esse input não é obrigatório em todos os casos de uso, depende de cada caso de uso. E sempre vai ter uma promessa, né? Já que a gente está falando aqui de programação assíncrona, né? De uma saída, tá certo? Específica. E é óbvio, a gente vai exportar esse cara aqui, porque a gente precisa usar ele, né? A gente está fazendo ele para justamente ser reutilizado em outros locais, tá certo? Bom, então depois de criar a interface que define os casos de uso da camada de aplicação, a gente vai começar a implementar exceções de aplicação genérica que vão representar as exceções justamente dessa camada aqui. Ó. A gente já tem exceções da camada de domínio. Se a gente vir aqui no nosso projeto, source, no módulo de catálogo, na pasta domain, que é essa camada vermelha, a gente já tem aqui, por exemplo, para o objeto categoria que está dentro do módulo de catálogo, a gente já tem a categoria exception.ts. Essas exceções aqui representam exceções de domínio. Então percebam que nesse modelo de separação, nessa forma de implementação dessa arquitetura, eu posso ter exceções específicas para cada camada. Isso é interessante, principalmente para acompanhar, por exemplo, resolver problemas de código, né, fazer depuração do código, encontrar problemas. Por quê? Porque eu vou estar criando exceções para cada camada dessa. Entendeu? Então, por exemplo, a camada de infraestrutura, a gente já está usando, por exemplo, lá o ORM Prisma. O Prisma lança exceções específicas do Prisma. São exceções de infraestrutura, porque o Prisma é detalhe, né? E detalhe, né, um detalhe, né, de ORM, no caso, né, um adaptador secundário aqui, né, que vai estar na camada de infraestrutura. Camada de domínio, a gente já tem aqui, ó, categoria exception, produto exception, e assim sucessivamente quando a gente for implementando mais coisas desse comércio eletrônico, por exemplo, pedido exception. Então, se eu tiver alguma exceção que seja desse tipo aqui, categoria exception, eu sei que vai ser uma exceção de domínio, né, da minha regra de negócio, tá certo? Ou seja, que veio da minha camada, né, vermelha, da minha camada domínio. Isso facilitaria eu buscar qual o código, né, e qual o problema onde pode estar acontecendo aquele problema, tá certo? E assim também a gente vai fazer, a gente vai implementar exceções, né, para a camada, exceções genéricas para a camada de aplicação. Então a gente vai ter exceções que vão ser lançadas aqui também. Então a gente pode saber se a exceção foi de infraestrutura, foi de apresentação, foi de domínio ou foi de aplicação. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai abrir aqui, source, pasta source, src. Na pasta shared, já que a gente vai estar implementando uma exceção genérica que vai ser reutilizada, vai estar em shared. A gente já tem a pasta application. E aqui dentro a gente vai criar um arquivo chamado new file application.exception.ts, certo? E o que é que vai ter dentro desse código? Vou copiar e colar para ficar mais rápido. Vai ter basicamente isso. A gente já fez isso também, né? Aqui, ó, em domínio. Se a gente vier no shared domain, a gente tem um domain exception.ts. Ou seja, isso aqui é a exceção mais genérica possível do domínio, né? E depois a gente, usando a orientação objeto, herda desse domain exception, lá na camada domínio, aquela camada vermelha. Application exception vai representar exceções da camada de aplicação, que é a camada amarela, tá certo? Isso aqui também vai fazer uso a partir de herança. Então aqui, ó, eu crio uma classe chamada application exception que estende o erro, que é o erro genérico
do próprio JavaScript e do TypeScript, tá certo? Dou um nome, né? Uma mensagem aqui, ó, exceção de aplicação genérica. Crio um nome para ela, mensagem, e pego aqui a stack de erro, tá certo? O que está sendo feito o mapeamento, né, dos erros, tá certo? Bom, feito isso, a gente tem que exportar também, né? Porque a gente vai precisar usar isso em outros locais. Beleza? Bom, depois de implementar as exceções de aplicação, né, em formato genérico, né, usando uma classe para fazer herança, a gente vai implementar de fato exceções de aplicações específicas do objeto de domínio categoria, tá certo? Na camada de aplicação, certo? Então vejam, aqui esse application.exception aqui é uma exceção genérica da camada de aplicação, e agora a gente vai fazer de fato as exceções, né, da camada específica da camada de aplicação, no caso do objeto de domínio categoria. Se eu abrir aqui essa arquitetura, a gente percebe que o módulo, né, que no caso aqui, ó, esse módulo aqui do catálogo, que tem produto e categoria, a gente passa ele por todas as camadas. Então a gente já tem a camada vermelha e a gente vai fazer aqui a camada amarela, né, a parte application daquele módulo, com todos os casos de uso, e é aqui onde a gente vai usar essas exceções que a gente está criando. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Abrir aqui o projeto, pasta src, módulos, catálogo, tá certo? E aqui dentro de catálogo a gente vai criar uma pasta chamada application. Vejam que aqui é o módulo, que é representado aqui nesse diagrama por essa caixinha azul maior, né, que está aqui na vertical, tá certo? Ele é representado por várias caixinhas internas que são, né, compatíveis com a nossa infraestrutura, né, com o nosso desenho de arquitetura. Então a gente já tem aqui a infra, onde a gente fez o ORM com Prisma, domain, onde a gente tem o nosso modelo de domínio com domínios ricos, né, do comércio eletrônico, usando orientação a objeto, e a gente vai agora para application e depois, né, para presentation, tá certo? Para fazer a web API REST mais na frente, certo? Então vamos lá. Qual vai ser o nome do arquivo? Como a gente vai estar fazendo uma exceção da camada de aplicação específica para o objeto de domínio categoria, eu vou aqui dentro de application e criar um novo arquivo chamado categoria.application.exception.ts. Eu botei o application aqui porque a gente já tem um categoria.exception. E esse categoria.exception é específico do domínio, tá certo? No caso aqui agora, botei o application para dar uma diferenciada, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar aquela classe application exception que a gente criou lá no shared, tá certo? Depois criar aqui dentro uma classe chamada categoria application exception, que vai ser a classe, digamos assim, de mais alto nível de abstração que estende do application exception, tá certo? Ou seja, se eu não tiver uma exceção específica de categoria, eu posso usar isso aqui, né, que seria a categoria application exception, ou seja, exceção de aplicação genérica da entidade categoria. E aí eu vou criar, por exemplo, uma exceção que a gente vai usar constantemente, que é essa aqui, categoria não encontrada. Por exemplo, na hora que eu estiver executando o caso de uso, né, recuperar a categoria, se eu passar um ID, ou seja, um input DTO, que é um ID que não está no banco de dados, por exemplo, eu posso lançar uma exceção a partir aqui da minha camada de aplicação, tá certo? Da minha camada de aplicação para fora, falando que a categoria não foi encontrada na base de dados. Então eu pego esse aqui, crio uma classe e estendo desse cara, e esse cara estende desse. Então vejam que a gente está fazendo aqui uma herança em 3 níveis, né? Bota uma mensagem, né, padrão, né, uma mensagem default. Ele pode receber na hora do construtor uma mensagem diferente, mas se nada for passado, ele vai usar essa mensagem e, né, crio aqui minha exceção, tá certo? Para a gente fazer a importação disso, primeiro a gente vai criar um objeto categoria application exceptions, que vai, né, receber todas as exceções. No caso eu só estou importando essa aqui dentro do objeto, mas eu poderia passar também essa, né? E vou fazer o export do categoria application exceptions, que a gente vai utilizar isso, né, nos outros locais.
Beleza, depois de fazer a implementação de exceções de aplicação específicas para o objeto de domínio categoria, a gente vai começar a implementar cada caso de uso desse aqui que a gente definiu, né? Aqui, no criar categoria, recuperar categoria, atualizar, deletar, né? Recuperar por ID, recuperar todos, né? Dentro da camada de aplicação, beleza? Fazendo aí as orquestrações e seguindo também, né, aquele interface. Então, o primeiro que a gente vai fazer é implementando o caso de uso, recuperar, né, categoria por ID, certo? Vamos lá, abrir aqui o projeto, aí, na pasta RCRC, beleza? No módulo, dentro do módulo de catálogo, dentro da pasta Application. Aí dentro da pasta Application eu vou criar uma nova pasta chamada Use Cases, no plural aqui, para representar todos os casos de uso, tá certo? E aqui dentro eu vou criar uma pasta que vai representar um dos casos de uso. No caso a gente vai começar pelo recuperar categoria por ID. Então vou clicar aqui dentro dessa pasta, New Folder, recuperar categoria por ID, tá certo? E qual vai ser o nome do arquivo que vai ter aqui dentro dessa pasta? Recuperar, vamos criar aqui um novo arquivo, recuperar traço categoria traço por traço ID ponto use traço case ponto ts. Então esse arquivo aqui é onde vai estar o nosso use case, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, esse aqui eu vou fazer mais lento e os outros eu vou fazer mais rápido. Primeira coisa, a gente vai chegar aqui e criar uma classe chamada recuperar a categoria por ID use case, né? Essa classe é aquela camada fina justamente que a gente falou na parte teórica, tá certo? E ela tem que seguir o nosso contrato que a gente fez. Então, implements, quem aqui é um i e use case, importa, né? Lá do shared, tá certo? E aí vamos lá. Para o recuperar, veja que o use case aqui, ó, ele está implementando, né, essa interface. A gente precisa de um input DTO, ou seja, de um data transfer object, um objeto de transferência de dados de entrada e um objeto de transferência de dados de saída. Então vamos lá, no recuperar categoria, quem é a entrada? Tá certo? Uma forma de ver isso, pessoal, é vindo aqui, ó, no index que a gente já tem, né? E eu ver aqui, por exemplo, o recuperar a categoria por ID. Na hora que eu chamo lá, por exemplo, o, né, repositório, né, que é representado usando o ORM Prisma, eu passo aí. Qual é a entrada que eu dou? Um string, que é o ID. E qual é a saída? A própria categoria ou nulo. Então por aqui eu já posso entender um pouco qual é meu input de entrada e meu output, meu input, né, e meu output, né, os meus DTOs de saída e de entrada. Beleza? Então aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou vir aqui, vou dizer que a entrada é um string e a saída vai ser uma interface categoria. Essa interface aqui, as nossas saídas, né, os nossos outputs DTOs do caso de uso, a gente vai estar adotando um padrão aqui de sempre usar a interface, ou seja, o contrato. A gente não vai usar o próprio objeto de domínio, a gente não vai usar a classe categoria, a gente vai usar a interface, tá certo? Então aqui eu posso importar lá do domínio, né? E aqui agora, posso chegar aqui, clicar aqui e mandar ele implementar a interface, né? Que ele vai botar o método execute. Lembrando que essa interface, esse contrato só tem um método. Beleza? Aí vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Aqui nessa entrada, ele está dizendo, um input pode ser um string ou um define. Ele pegou justamente desse tipo aqui que eu defini. No caso aqui vai ser um UID. Então eu boto aqui o UID. Nesse caso eu sei que ele vai ter que ser obrigatório, então posso tirar essa interrogação e deixar só o tipo aqui em string. Eu tenho que, nesse caso de uso específico, passar uma string para recuperar, tá certo? E ele vai me prometer o quê? Uma categoria, beleza? E aqui dentro dessa classe eu preciso usar o quê? O próprio repositório. Se eu vim aqui no index, olha, eu tô aqui usando o repositório, né, diretamente aqui no index, mas aqui depois eu vou, né, entre essa linha 24 e 26, eu vou fazer uma alteração para usar agora o caso de uso. Tá certo? Veja que eu estou como se fosse englobando uma coisa na outra. Quando a gente começou nesse index, a gente fazia a consulta direta ao Prisma aqui. Depois a gente envolveu o Prisma em um repositório. Tá certo? No caso, um repositório que implementa o Prisma. Depois a gente vai envolver o repositório também em um caso de uso. E depois o caso de uso vai estar envolvido numa API REST. Tá certo?
uma coisa chamando a outra, respeitando também aqui a nossa arquitetura, tá certo? Bom, então para isso a gente precisa criar aqui um atributo private. Lembrando que atributo, quando são privates, eu sempre uso underline. E vou chamar esse atributo aqui de categoria repositório. Por quê? Porque nesse caso de uso aqui, eu preciso fazer o uso de um repositório de categoria, tá certo? Esse tipo aqui vai ser o iCategoria repositório, que está lá no domínio, certo? E o genérico que ele recebe é a categoria. Lembrando que aqui, quando eu digito categoria, ele está me mostrando, né, dois tipos. Um do Prisma, que está lá dentro do Prisma Client, né, lá naquele esquema Prisma. A gente não vai usar esse, a gente vai estar sempre se referindo a o categoria lá do domínio mesmo, né, que é o nosso modelo rico, certo? Então, criei aqui o atributo e vou criar um construtor aqui. Vou criar um construtor aqui que vai receber, né, para a gente fazer a inversão de dependência, né, para a gente poder respeitar aqui, essa setinha de inversão de dependência, a gente vai receber aqui um repositório. No caso eu vou chamar assim, categoria repositório. Veja que eu estou usando, né, um nome aqui para ficar intuitivo, se no futuro eu quiser também receber. Esse cara vai ser desse tipo aqui, Então, no meu construtor, quando eu for criar essa classe e recuperar a categoria por ID, eu tenho que passar qualquer repositório que seja, né, desse tipo de contrato aqui. No caso, a gente está usando um repositório, uma implementação com Prisma. Mas, por exemplo, eu já estou preparando meu caso de uso aqui, porque se eu mudar meu repositório de Prisma para Sequalize ou para um outro tipo de banco de dados que não seja relacional, eu não vou precisar mexer no meu caso de uso, porque basta eu implementar o repositório independente do ORM ou da base de dados, seguindo o contrato, tá certo? Se eu seguir o contrato, naturalmente eu vou ter, né, o meu caso de uso funcionando. E aqui dentro eu vou fazer com que o meu atributo, né, usando a palavra reservada diz, meu atributo da classe, receba esse cara que eu estou passando pelo construtor, tá certo? Então a gente vai fazer aqui uma injeção de dependência desse repositório através de construtor, né, para atender aí a inversão, né, de controle, né, e do que tem definido na nossa, né, por essas setas pretas na nossa arquitetura. Beleza? Bom, feito isso, a gente vai para o execute, né? E o que é que o execute vai fazer? Bom, primeira coisa, a gente precisa, né, lembrando que os casos de uso, eles precisam ser feitos, né, para orquestrar, né, as tarefas que são referentes ao fluxo de trabalho do comércio eletrônico. No caso aqui, eu recupero a categoria. Aqui no index, pessoal, quando eu tento recuperar uma categoria chamando direto o repositório, se esse ID não existir, ele me lança uma mensagem de erro lá do Prisma, tá certo? Uma mensagem de erro da camada de infraestrutura, certo? No meu caso de uso, eu quero fazer o teste antes, né? Eu quero testar se esse ID existe antes de tentar recuperá-lo, até para dar uma mensagem mais agradável. Então aqui no execute, eu vou fazer o seguinte, veja como a gente pode ficar orquestrando. Eu vou criar um constante chamado existe categoria, do tipo booleano, faço um await aqui, né? Se eu estou usando um await aqui, já que o repositório faz códigos assíncronos, eu tenho que usar aqui o async, né? E aí, eu faço o uso do repositório que eu já tenho aqui preenchido a partir do construtor para verificar se ele existe. E aí, eu faço um teste. Veja como é interessante. Eu faço o teste se a categoria, vou botar a exclamação aqui representando um não, né? Se não existir categoria, então lance, justamente aquela exceção que eu criei, o new categoria application exception, né? Já que aqui a gente está na camada de aplicação, ponto categoria não encontrada, certo? Veja como fica legível, né? Eu estou dizendo aqui que faça o uso do repositório para buscar a categoria. Se ela não existir, lance exceção. E se ela existir? Se ela existir, recupere ela, tá certo? Faça um const categoria, faça um await no repositório usando o método recuperar, que eu usei o existir, tá certo? E faço um return do que é o DTO, né, de output, de saída, que no caso é o iCategoria, tá certo? Aqui no caso eu vou ter que usar a categoria map ponto to DTO, ou seja, vou pegar, por quê?
porque eu estou passando para o DTO, que é a interface, tá certo? O que vem aqui do repositório, se eu passar o mouse aqui, ó, é a meu próprio objeto de negócio, que é a classe categoria em si. No caso, eu quero converter para a minha interface, tá certo? E aí eu vou passar assim, ó, categoria como sendo uma categoria. Beleza? Então fiz meu caso de uso. Veja que meu caso de uso ele está aqui para orquestrar, né? Ele usou um repositório só, mas poderia ter mais de um, tá certo? Ele fez aqui uma execução. No caso, a execução é o fluxo de trabalho que eu preciso para esse recuperar a categoria, por exemplo, testando se existe, lançando exceções específicas, certo? Aí aqui eu, por exemplo, aí, né, eu poderia, não depois do return, né, antes, mas eu poderia, por exemplo, aqui, ó, lançar notificações para o usuário, né, enviar e-mails, tá certo? Eu poderia aqui também, ó, antes, né, fazer autenticação ou autorização, né, de acesso. Poderia também fazer validação de dados, tá certo? Eu poderia fazer uma série de coisas. Então, meu caso de uso vai ajudar o meu fluxo de trabalho. Lembrando, o caso de uso, ele está aqui, né, essa camada de aplicação está aqui para dividir a lógica, né, de negócio em lógica de domínio, que é a camada vermelha, em lógica de aplicação, que é essa camada amarela. E essa lógica de aplicação, ela está aqui para automatizar, né, para as coisas que podem ser automatizadas. Então, tudo isso aqui só existe por causa que existe um software, né? Mas, por exemplo, verificar se existe um produto aconteceria normalmente em um sistema mesmo sem, né, ter uma aplicação, né, num software funcionando, beleza? Então vou tirar isso aqui só para mostrar as possibilidades. Aqui a gente tem um caso de uso simples, ok? Bom, e como é que a gente testa isso? No caso a gente tem que exportar aqui, né, pessoal, para poder usar esse caso de uso. Vou exportar aqui, aí. Exporta esse cara, tá certo? E aí a gente primeiro tem que fazer o quê? Implementar a inversão de controle, olha. Esse caso de uso aqui, como eu falei, ele não depende diretamente, né? Veja, a camada amarela, aqui está na camada amarela, ele não depende diretamente do repositório do Prisma, né? Se eu vier aqui no diagrama, olha, a camada amarela, ela não pode depender do que está no verde. Aí. Veja que a seta é sempre para dentro. Então, a camada amarela não pode depender da camada verde, né? Camada amarela não pode depender da camada verde. Camada verde pode depender da amarela, tá certo? Mas a camada amarela não pode depender da verde. Com isso, né, fazendo aqui, eu tenho que fazer a injeção de dependência, né? Eu preciso passar a dizer, e qual é o repositório que ele vai usar? É Prisma? É Sequalize? É qualquer outro tipo de repositório? Eu tenho que dizer isso em algum local, tá certo? Então a gente vai implementar agora a inversão de controle para que esse caso de uso, né, o recupera categoria, receba a implementação concreta do repositório Prisma, certo? Então vamos lá, vou abrir aqui o Source, Módulos, dentro do módulo de catálogo ainda dentro do Application, tá certo? E dentro da pasta Use Cases, tá certo? Não vai ser dentro da pasta Recupera não, vai ser dentro da pasta Use Cases. O que é que a gente vai criar aqui? Um novo arquivo chamado index.ts, certo? Veja que ele está fora daqui, né? Está dentro de Use Case, né? Essa categoria Application está dentro da Application e fora de Use Case, certo? Para não se confundir. Então o index.ts está dentro de Use Case. E o que é que a gente vai fazer nesse index.ts? Primeiro, a gente vai fazer aqui uma constante chamada recuperar categoria por ID. Veja que eu estou botando um minúsculo, né? Ou seja, essa constante aqui ela vai ser exportada para ser utilizada e ela é quem vai ter a injeção de dependência. Só que ela é de que tipo? Do tipo, né? Vou fazer uma instância da classe que eu criei agora, recuperar categoria por ID. Tá certo? E aqui agora, aqui é que eu vou passar o meu repositório. E aí eu já tenho ele exportado. Aí eu vou chamar categoria repositório com a letra minúscula, com C minúsculo, que está lá também, né, em módulos de infraestrutura, certo? Então aqui eu estou fazendo a inversão de controle, fazendo uma injeção de dependência do repositório Prisma, implementação concreta do Prisma na classe, tá certo? Então essa classe não depende diretamente, eu injeto ela aqui pelo arquivo e aí essa constante aqui é que vai ter realmente a instância com o uso do repositório Prisma. E é claro, vou precisar exportar isso aqui porque eu vou usar isso aqui lá no index, tá certo? Para, né, usar isso aqui lá no index, né? Exportar aqui.
Beleza. Exportei isso aqui, aí a gente pode usar o caso de uso, né, lá no index. Então vamos abrir aqui o index, olha. Veja aqui, no recuperar por ID eu estou comentado, né? Deixa eu ver se está tudo comentadinho aqui, porque a gente vai testar um por um. Vou comentar isso aqui também. Beleza? Bom, vou aqui, ó, e vou descomentar esse cara aqui e vou fazer um teste. Como é que eu testo agora? Em vez de chamar o repositório, eu vou chamar um console.log direto, ó, chamo o await do próprio caso de uso, que ele já está aqui, ó, né? E faço o execute, que é o método de processamento, né, dessa tarefa. E passo um ID aqui, que é o meu DTO de entrada, tá certo? Vamos executar ele aqui. Aguarda a execução. Veja que esse teste é manual, né? A gente está fazendo teste manual. Vai realmente no banco de dados. Ele é um teste de integração manual, né? E aí veja que a gente já lança a exceção, né, da categoria. A categoria não foi encontrado. Por que isso aconteceu? Porque esse ID que eu estou passando aqui no index, ele não existe no meu banco de dados, tá certo? Então vou abrir aqui, ó, o banco de dados, né, do comércio eletrônico. Lá nas tabelas, ó, de categoria, vou vir aqui, ó, dar um select em categoria. Dá um select asterisco, vai ficar mais simples. Lembrando que não é uma boa prática, mas a gente está no desenvolvimento. E esse ID que eu estou mostrando aqui, ó, que é o 8D9, ele não existe na minha base de dados, certo? Tem aqui um 80, mas não existe. Então vamos pegar esse 80 aqui, ó, que é cozinha americana. Lembrando que esses IDs são únicos, né? Então vocês vão ter que testar com os IDs de vocês. Salvar aqui, ó. Então vamos executar agora aqui. Lembrando, aqui eu estou fazendo um teste de integração que de fato vai lá no banco de dados, né? Porque ele sai, né? Por exemplo, do meu escopo, do meu back-end e vai no banco de dados. Então eu estou fazendo um teste de integração, porém é um teste de integração manual, né? A gente não está fazendo ele automatizado, tá certo? E aí, ó, eu consigo trazer o ID. Veja que ele vem no formato, né? Justamente nesse formato aqui, ó, que é aí categoria, que é a minha interface, que é o meu DTO de saída. Beleza? Então esse aqui está feito. Vamos salvar. Então todos os outros, veja que uma coisa está englobando a outra, né? Então agora meus casos de uso da camada de aplicação, a camada amarela, englobam, né, tanto minha camada de infraestrutura, no caso usando inversão de controle, né, a partir de injeção de dependência, e usam também meu domínio, né? E aí, né, uma coisa puxando a outra, né? E eu chamo o execute aqui, certo? Bom, depois de fazer implementar o caso de uso recuperar por ID, a gente vai fazer agora implementando o caso de uso recuperar todas as categorias. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido para a gente poder, né, fazer todos eles sem demorar muito. Então basicamente a gente vai começar a repetir aqui agora. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Criar uma pasta específica para esse caso de uso, new folder, chamado recuperar todas as categorias, certo? Dentro dessa pasta a gente vai criar um arquivo chamado recuperar todas as categorias ponto e uso case.ts, e aqui dentro desse arquivo a gente vai fazer esse código aqui. Primeiro as importações, né? Tudo que a gente vai precisar. Importei categoria do domínio, né? Importei, né, a interface que representa o repositório, importei a interface que representa, né, o DTO, né, de uma categoria, né? Importei o map, importei o use case e faço a classe aqui, aí. Veja que nesse caso aqui, né, eu estou chamando a classe de recuperar todas as categorias use case, implementando o meu contrato que a gente já definiu. E aí veja, quem é meu input aí? Um void. Por quê? Porque esse execute não vai precisar de nada, ele recupera todas. O select lá não tem condicional, não tem where, né, não tem filtro. Então ele não precisa passar nenhum valor. Ele vai pegar todas. E qual é a minha saída? Um array do meu DTO de categorias, tá certo? Que é a minha interface de categorias. Aqui é parecido, igual ao anterior. E a execução, no caso aí, vou lá, né, recupero todas, faço
um map, né, que é uma estrutura de repetição funcional, para pegar todas as categorias que vieram do banco, né, no formato do domínio para o DTO, tá certo? E faço o retorno de todas as categorias. Posso chamar aqui de lista também, né? E vou fazer agora o export, tá certo? Exportou, a gente vai agora implementar isso, né, na inversão também. Ó. A gente tem que fazer a inversão, né? E como é que a gente vai fazer essa inversão aqui? Const recuperar todas as categorias, né? Chamando aqui essa classe aqui, importar ela aqui também, passando o repositório do Prisma e passando aqui essa constante agora que tem a instância da classe do caso de uso específico com a implementação concreta do Prisma. Tá certo? Ah, professor, no futuro, se eu precisar passar uma implementação diferente do Prisma, é só lá no módulos catálogo infra database, onde a gente criou essa variável que recebe uma implementação do Prisma, mudar para a implementação necessária e fazer a injeção, né, de dependência aqui no construtor, fazendo a inversão de controle funcionar, beleza? Você não vai precisar alterar os casos de uso, as classes de caso de uso, ok? Bom, vamos lá usar no index, então vamos aqui no index, e aqui agora eu vou testar esse cara, recuperar, né? Na verdade, já recuperei categoria por ali, vamos testar isso aqui, recuperar todas as categorias. Aqui no caso, é só substituir isso tudo, né, por isso. Importar aqui, né, vai recuperar no minúsculo, execute. Vamos executar aqui, aguardar o teste funcionar e recuperou todas as categorias que estão lá no banco, tá certo? São justamente essas categorias que estão aqui, 6 categorias, certo? Cama, mesa, banho, cozinha, cozinha americana e cozinha novamente. Se a gente for olhar aqui, a gente tem todas essas 6 categorias, ok? Eu vou comentar aqui, porque a gente vai passar para o próximo. E aí, veja que eu estou fazendo isso. Eu não vou fazer o verificar, na verdade, o caso de uso, porque esse método verificar existe categoria do repositório, a gente usa dentro dos casos de uso para fazer testes e lançar exceções quando necessário e evitar consultas desnecessárias, tá certo? Então, na verdade, o que a gente vai estar expondo para o nosso usuário são os casos de uso mais robustos mesmo, por exemplo, o que estão no CRUD, né, que é o recuperar, né, recuperar todas, o inserir, o atualizar e o deletar. E qualquer outro caso de uso que seja mais, né, nem todos os métodos que estão no repositório precisam estar dentro de um caso de uso, tá certo? Veja que no nosso diagrama de casos de uso, a gente nem fez o caso de uso do existe, tá certo? A gente criou o método existe dentro do repositório, porque a gente está usando ele para algumas outras coisas, mas ele não está nem no nosso diagrama. Então, eu só vou fazer casos de uso do que está no nosso diagrama, até para ficar em conformidade com o nosso diagrama também. Lembrando que a gente está seguindo aqui também a abordagem do MDD, né? Que é o Model Driven Design, e a gente acaba se baseando também no nosso desenvolvimento, nos nossos diagramas e nos nossos modelos, que podem ser diagramas ou textos. Beleza? Então, recuperar todas as categorias aqui está feito. Já testamos aqui no index. Vamos para o inserir. Aí, vamos lá, né? Qual é o próximo passo? Implementando o caso de uso, inserir categoria, tá certo? Vamos lá, primeiro, né? A gente já pode vir por aqui pelo index, só para ver qual é a entrada, né? Qual é o input DTO. No caso, eu vou ter que passar algo desse formato aqui, ó, desse objeto, né? Chaves, um atributo nome e fecha chaves. Isso aqui a gente já tem um objeto para isso, que é o próprio, né, criar categoria props, tá certo? A gente já tem um DTO para isso definido lá no domínio, né? E uma saída vai ser a própria categoria, que é o objeto categoria, tá certo? Então vamos lá, como é que eu faço isso? Aqui, vou criar uma pasta nova, tá certo? Para esse caso de uso, new folder, inserir categoria, e aqui dentro criar um novo arquivo, new file, inserir, traço categoria, ponto, use, traço case, ponto ts, certo? E o código, primeiro, importações, que a gente vai precisar, depois
a classe onde o input de entrada é o próprio criar categoria props, aqui é naquele formato, e a saída vai ser interface categoria. Defino o atributo do repositório, construtor, isso aqui vai ser repetido para todos, e faço a execução. Qual é a execução? Cria, tá certo? Puxa a categoria, primeiro, aqui é para garantir que o nosso categoria props passe pela regra de negócio. Lembrando, a gente está adotando o domínio rico, né, como a forma de a gente representar nosso domínio, nosso modelo de domínio, tá certo? E o domínio rico garante que as regras de negócio sejam, digamos assim, validadas, né, que são as invariantes de classe, né, a consistência dos nossos dados com as nossas regras. Então eu pego a categoria props e passo aqui, ó, no próprio objeto na nossa entidade, chamando criar. Isso aqui vai fazer aqueles testes, e se houver alguma inconsistência, ele vai lançar exceções de domínio, tá certo? Se a gente estivesse usando um domínio fraco, eu não precisaria fazer essa linha aqui. Eu poderia ir direto no repositório a partir da meu input de entrada e já buscar. Então, primeiro eu faço isso aqui, né, que é o que eu faço até no index.ts. Eu primeiro faço criar para depois chamar, né? Até porque também o meu método do inserir do repositório só aceita uma entidade categoria, não aceita, por exemplo, essa interface. Então eu tenho que transformar ele numa categoria, passando pelas regras de negócio, garantindo que o meu domínio rico esteja sendo usado. Passo para o repositório aqui na linha 18, né? Se existir, vai ser recuperado. Não, se existir não, vai inserir. Se for inserido com sucesso, o select for feito com sucesso, não tiver nenhum erro de banco de dados, né? Nenhum erro, nenhuma exceção de infraestrutura, eu pego o que foi retornado pelo banco e gero o DTO, tá certo, dele, né? E agora exporto esse caso de uso. Vou fazer, né? Aqui, antes de a gente começar, a gente vai fazer uma pequena refatoração, viu, pessoal? Vou aqui no source, tá certo? Lá no meu módulo de catálogo mesmo, aqui na infraestrutura, no mappers, tá certo? Vou abrir aqui na verdade, eu vou aqui na minha infraestrutura, database, categoria Prisma repositório spec. Não, na verdade, spec não. Aqui. E vou lá no método inserir, aqui só para mudar essa linha aqui, em vez de ele retornar a categoria, eu vou pedir que ele retorne isso, usar o map para fazer o que? Isso aqui vem do Prisma, né? Porque a gente está usando o create do Prisma. Transforme do Prisma para o domínio, já que aqui a gente promete uma categoria que é entidade de domínio, certo? Só vou fazer essa refatoração, né? E vou voltar lá agora no meu inserir. Já vai estar usando aquela categoria retornada do domínio, fazer o DTO. Veja que são transformações em cima de transformações. Quando a gente usa um modelo mais fraco, né, menos rico, né, mais pobre, a gente acaba tendo menos necessidade de maps, tá certo? Porque a gente acaba trafegando dados sem ficar validando, ou objetos sem ficar validando. Então, o uso do domínio rico traz esse custo, né, de ter que mapear as coisas de uma coisa para outra, tá certo? De um DTO para a entidade, da entidade para o banco, né? Tudo isso, certo? E vamos agora implementar a inversão de controle. Lá no que arquivo no arquivo index, dentro da pasta application, viu, pessoal? Dentro da pasta use case, esse cara aqui. Beleza? Então vamos lá. Mesmo padrão, veja que eu estou seguindo o padrão. Consta inserir categoria use case, importa a classe que eu criei aqui agora, passo o repositório Prisma concreto e faço aqui agora a exportação. E vou lá no index, né, principal, onde a gente faz os testes manuais, e vou ver se está tudo funcionando corretamente. Então, eu vou pegar aqui, nesse caso eu preciso mais disso tudo aqui, porque isso tudo aqui foi jogado para dentro do caso de uso. Importo aqui, né, esse caso de uso com a letra minúscula, no caso a constante, e vou passar aqui, cozinha francesa, por exemplo. Manda inserir. Vamos ver se está tudo funcionando ok. Foi criado aqui, né? Eu posso garantir se está no banco, né? Dá um select novamente. Cozinha francesa foi criada com sucesso. Beleza? Vou comentar aqui porque a gente agora vai para o atualizar. Certo? Então vamos lá para implementando
o caso de uso do atualizar categoria, certo? Vamos seguir no mesmo padrão, agora a gente vai acelerar um pouco. Primeiro, criar a pasta, né? New folder, atualizar a categoria. Depois, criar o arquivo. E isso vai ser feito, pessoal, em todos os casos de uso de todos os módulos, tá certo? New file, atualizar a categoria TS, certo? Qual é o código? Primeiro, as importações, certo? Para ficar mais simples aqui. Primeiro as importações, depois o próprio código. Certo? No caso aqui ele está dando um erro, porque eu estou exportando numa pasta exception aqui, mas no caso aqui eu não criei numa pasta, né? Isso vocês podem ver que tipo aqui eu criei fora, né? Eu poderia ter criado uma pasta exception aqui. Na verdade vamos fazer isso, né? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou clicar aqui uma pasta novo, exceptions, certo? Na verdade já era para eu ter criado essa pasta. Vou puxar para cá. O próprio VS Code vai perguntar se eu quero mover e se eu quero aí fazer o update de todos os locais que eu importei isso, porque eu já fiz isso nos outros casos de uso, né? Vou dizer que sim, né? Até para garantir que os outros casos de uso, né, funcionem corretamente. Criei uma pasta exceptions aqui, dentro do application, tá certo? E aqui eu vou importar ele novamente. E o que é que eu faço nesse atualizar categoria? Eu faço basicamente, ó, defino quem é meu input DTO e meu output, que é um booleano. Configuro o atributo que vai receber a instância do repositório. Configuro o construtor para injeção de dependência. Método execute assíncrono. Testo se existe, ó. Na hora de atualizar eu vou testar se existe. Se não existir, categoria não encontrada. Se existir, faça com que esse dado que veio da categoria passe pelas regras de negócio para ver se está tudo ok. Por exemplo, eu quero atualizar o nome da categoria, por exemplo, cozinha, para um nome que seja menor que 3. Então eu vou passar aqui, eu vou garantir que não pode, e ele não vai deixar atualizar, mas se passar pela regra de negócio, ele vai atualizar. Tá certo? A gente vai fazer esse teste agora. E vou exportar aqui, na verdade aqui fora, né? Aqui a classe toda, eu vou exportar. Certo? Depois da exportação, a gente vai voltar no index dentro da parte use case para fazer inversão de controle, certo? Caso fazer isso aqui, importar aqui, né? E vou exportar essa constante que tem a instância da classe atualizar categoria use case. E vamos lá usar no index, tá certo? No index principal, onde a gente está fazendo os testes manuais, nesse cara aqui. No atualizar, eu vou poder tirar tudo isso aqui, tá certo? E a primeira coisa que eu vou fazer é tentar, né? Importo aqui, né, para usar. Eu vou tentar atualizar esse cara, 75A. Vamos ver se eu tenho esse cara aqui no meu banco, né? Eu não tenho nenhum que comece com 7. Então ele vai dar uma exceção dizendo que o produto não existe na base de dados. Na verdade é categoria, né? A gente está testando categoria. Aqui a gente tem um erro nas exceções aqui. Vamos voltar aqui na categoria aqui. Atualizar a categoria exception, né? Categoria exceptions ponto, categoria não encontrada. Categoria props é a entrada, né, do recuperar. Vou voltar aqui para o index para tentar fazer esse teste. Veja que ele está lançando uma exceção que ele está dizendo que não encontra o módulo categoria application exception, né? Então vou voltar novamente aqui no atualizar, que provavelmente é justamente esse cara aqui. Deixa eu abrir o outro caso de uso aqui para ver se ele está funcionando. Deixa eu vir aqui no index, vou comentar isso aqui,
vou fazer já que a gente mudou a pasta, né? A gente trocou de pasta lá, criou uma pasta exception. Isso pode dar algum problema. Deixa eu fazer um console aqui. Olha, tá dando o mesmo erro aqui, né? Tipo, módulo não encontrado. Por que isso está acontecendo? Provavelmente porque a gente criou a pasta lá, exception, né? Então, por exemplo, se eu cheguei aqui, aí, eu criei essa pasta exceptions, com esse cara aqui. Aqui tá tudo certinho, importo, né? Vamos ver aqui no recuperar por ID, que é o que eu testei ali. Ele tentou aqui puxar esse cara aqui, a categoria exception. Vou tentar fazer novamente, viu? A importação aqui é categoria exceptions, né? Pasta exceptions. E tem um arquivo chamado categoria application exception, certo? Vamos aqui no index, tentar executar esse cara. Com a mudança da pasta, a gente tava tendo... Aqui agora foi. Pronto. Vamos lá no atualizar, que é o que a gente tá tendo problema. Vou só apagar aqui, aí. E importar novamente. Salvo. Vou lá no index principal. Vou comentar esse aqui do recuperar por ID, porque a gente não vai usar ele agora. E vou voltar aqui no atualizar, aí, que eu tinha comentado. Vamos tentar ver se ele vai funcionar. Pronto, agora a categoria não foi encontrada porque eu estou tentando atualizar uma categoria que não existe. Vou aqui no banco, ó, tentar atualizar essa categoria cozinha francesa. Vou pegar o ID dela. E vou botar aqui, ó, um nome que seja inválido, por exemplo, CO. Se eu tentar atualizar, a gente vai também ter uma exceção. Só que no caso uma exceção de domínio, né, que o nome da categoria não possui um tamanho mínimo válido. E por que isso acontece? Porque aqui dentro do caso de uso, ó, eu passo aqui na linha 22 o que está vindo do meu input DTO, né, para o meu domínio rico para testar a minha regra de negócio. E só depois disso, se isso estiver ok, eu faço a atualização. Como eu disse, se a gente estivesse usando um domínio fraco, a gente não teria essa parte aqui, né, o que poderia causar inconsistência dos dados em relação às nossas regras, né, não seguir as nossas regras. Então é por isso que é importante a gente ter, quando a gente tem muitas regras de negócio, que quer garantir a consistência dos dados, quer garantir as invariantes, né, dos estados dos dados e das classes, a gente precisa ter um domínio rico, né, para que a gente garanta, né? A gente precisa fazer muitos mapeamentos, né? É um pouco mais complexo, tem seu custo, mas acaba sendo mais robusto, o software fica mais robusto. Depois de implementar esse caso de uso, a gente vai agora implementar o caso de uso deletar categoria, né, que faz parte lá também dos casos de uso, tá certo? Então vamos lá, vou abrir aqui, aí, já tenho atualizar, inserir, recuperar, né? E agora nova pasta, deletar categoria aqui, beleza? E vamos lá, primeira coisa, os imports, aliás, criar o arquivo, né? Deletar traço categoria, aí, new file, deletar traço categoria ponto e use traço case ponto ts. Primeiro vamos para as importações. Aqui vai dar erro, né? Porque a gente tá tendo que importar já da pasta exceptions. Vou pegar aqui a classe, classe, deletar. Qual é o input? É um string, eu estou passando o ID. E o retorno, né? O output DTO, um booleano. Aqui repete, né? E eu faço o que? Verifico se existe antes de deletar e só deleto se ele existir, tá certo? E aqui, ó, depois da classe, exporto essa classe, tá certo? E agora a gente vai implementar a inversão de controle desse cara aqui no index que está dentro da pasta use case. Esse cara aqui que faz o papel da inversão de controle. Se a gente tivesse usando técnicas, por exemplo, de inversão de controle, usando um container de injeção de dependência, a gente não teria esse arquivo de configuração. Mas para a gente não ia, mas usar essa técnica, ela é um pouco mais robusta, então a gente usa um arquivo simples onde a gente faz a inversão do controle e faz a injeção de dependência a gente mesmo, tá certo? Esse deletar categoria por ID, aqui é porque o nome tá deletar categoria por ID. Deixa eu abrir como é que tá aqui o nome do arquivo. Deletar categoria use case, tá certo? Vou chamar ele assim também lá, né? Para não ficar muito diferente. Aqui eu importo
E agora, essa constante, né? Eu exporto ela aqui. Tá certo? E vamos fazer um teste agora. Vamos lá no index principal, onde a gente está fazendo os testes manuais. Vou comentar esse aqui do atualizar. E vou fazer aqui o deletar categoria. Vou passar uma categoria que não existe primeiro. Lembrando que aqui no index a gente está usando não a classe do useCase, mas sim a constante que tem a instância do Prisma, tá certo? Aqui tá com A maiúsculo, né? Eu vou botar aqui A minúsculo. E vou lá no index aqui, trocar esse A aqui também. Vai ficar tudo bonitinho. Categoria useCase. E aqui eu vou importar o certo, né, agora. Aqui em cima vai ficar esse cara aqui, porque ele foi importado errado. E vamos executar aqui pra gente ver como é que vai ser. Executa. Veja, não existe essa categoria que eu quero deletar, então vou no banco. Vou pegar essa última categoria que eu criei aqui, cozinha francesa. Na verdade, vou deletar uma dessas cozinhas que estão repetidas. Deletar essa aqui, para ficar mais organizado. Salvo aqui. Retornou um true, né, que é o meu DTO de saída, meu output DTO, e vou ver aqui que eu deletei a cozinha no banco, certo? Já fazendo o use case, tá certo? E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou implementar também, né, seguindo aqui os nossos casos de uso, pelo menos o recuperar produto por ID, né, que é um caso de uso, né? A gente fez todos esses casos de uso aqui, todos esses de categoria. Eu vou fazer esse aqui, mas percebam que, né, daí para frente é só ir fazendo os casos de uso, seguindo o que é necessário para cada, né, fluxo de trabalho desse. Então a gente vai fazer aqui agora implementando o caso de uso recuperar por ID, né, da entidade produto. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, implementar exceções de aplicação específicas para a entidade produto, assim como a gente fez, né, aqui no Application Exceptions, né, como a gente fez com a categoria. Então aqui dentro da pasta Exceptions, novo arquivo, produto application, né, .exception.ts. Aqui dentro a gente vai fazer esse código aqui. Eu vou botar tudo de vez, né? Primeiro importe, né? Na verdade, primeiro fazer aqui a classe exception, importando essa application exception aqui, depois cria uma classe produto não encontrado, que é da de produto application exception, e faz um objeto aqui para poder, né, exportar. E depois, né, faz o export desse cara aqui, produto, na verdade, produto application exceptions. Beleza? Fiz rápido só pra gente ver, porque isso aqui é repetitivo. Beleza? Fez isso, a gente vai implementando o caso de uso, né, do recuperar produto por ID. Então a gente vai primeiro criar a pasta aqui, dentro de use case. Veja que eu já tenho todos de categoria, então vou criar aqui um novo folder, né? Novo folder. Recuperar produto por ID. Veja que os recuperados vão ficar juntos, né? Isso é interessante, né? Até para a organização dos códigos. E aqui dentro desse cara a gente vai criar um novo arquivo, recuperar traço produto, traço por, traço ID, ponto use, traço case, ponto ts. Vamos fazer as importações necessárias para esse código. Veja que uma delas está dando erro, que é justamente a importação do produto exception, né? Então a gente só pode forçar aqui novamente a importação para que ela pegue da pasta correta. Talvez esse exception esteja sem o S, né? Porque eu criei aqui com a pasta exceptions, aí eu posso ter feito em sala de aula com exception, então é bom dar uma olhada, ou então não ter feito a pasta, então é bom sempre importar do local correto.
a classe aqui, aí, que implementa a interface do que é um caso de uso para o nosso sistema. O input DTO é um string, que é o UID, e a saída, né, o output DTO é a interface e produto. Configura aqui, né, o repositório, no caso aqui é um repositório de produto, vou até botar o nome assim para ficar bem intuitivo, repositório de produto. E na execução, eu testo se o produto existe. Se ele não existir, lance a exceção de aplicação do produto não encontrado. Se existir, retorne ele e faça o mapeamento. Tá certo? Aqui a gente vai fazer o export dessa classe. A gente vai ter que fazer a refatoração do produto map também. Vamos lá, eu vou aqui em infra, mappers, produto map. E aqui no toDTO, nessa parte de categorias, eu não vou passar categoria assim, porque eu preciso que as categorias também sejam mapeadas, né? Então eu vou trocar isso por isso, né? Fazer um mapeamento, já que é um objeto dentro do outro, né? Quando as categorias vierem, mapeie elas também para um DTO, que tudo tem que ser um DTO. O DTO de produto com os DTOs de categoria aqui dentro. Beleza? Feito isso, a gente pode ir no index da pasta use case e fazer também, né, a importação, né, desse cara aqui. No caso, a gente vai fazer assim, const recuperar produto, né, use case. Vou tirar esse por ID aqui, que a gente sempre recuperar. Na verdade vai ficar, né, recuperar por ID use case, vai ser igual a classe que a gente criou agora, recuperar produto, né? E nesse caso aqui a gente não vai chamar, né, o repositório de categoria, vai chamar o de produto, aqui a gente já tem ele, produto, repositório, está lá na infraestrutura, que é uma constante que tem a implementação do repositório Prisma, tá certo? E aqui agora exporta, na verdade, né? E o que a gente faz agora? O uso desse cara. Então vamos lá no index normal, né? E vamos fazer esse cara aqui, recuperar produto por ID. Vou passar um produto, né? Tem que importar aqui só. Passar um produto aqui que talvez não exista. Deixa eu ver aqui no banco, E no banco, botar aqui produtos. Tem esse produto 737, né? Eu acho que ele existe, né? Então vamos executar primeiro com um produto que existe. Trouxe o produto já no formato DTO e todas as categorias também no formato da interface de saída, tá certo? E a gente pode passar um produto que não existe. Eu vou passar aqui um 8 nesse lugarzinho aqui. E aí a gente vai ter a exceção de aplicação, né? O produto não foi encontrado na base de dados, tá certo? Então a gente fez aqui, né, todos os casos de uso da entidade categoria e um caso de uso do produto, né? Mas isso aqui, só para não se estender muito, a gente vai, né, fazendo os próximos. Bom, indo para as considerações finais do nosso vídeo, né, a gente faz um pequeno resumo, que é, primeiro, a gente viu a parte teórica de como organizar a lógica de negócio. A gente está organizando a nossa lógica de negócio usando o modelo de domínio, né, porque a gente, né, naturalmente usa a orientação objeto, então o modelo de domínio é mais recomendado. O nosso modelo de domínio usa domínios ricos para garantir consistência dos estados das informações e garantir a aplicação das regras de negócio, tá certo? A gente aplica os conceitos, né, da separação dessa lógica de negócio em lógica, né, no caso aqui, olhando o nosso diagrama, lógica da camada de aplicação, onde tem a orquestração, né, tudo que seria automatizado vai estar aqui, né, tipo fluxo de trabalho, e lógica de domínio, tá certo? Então a nossa lógica de negócio, né, está dividida, né, nossa lógica de negócio está dividida em camada de aplicação, camada de domínio, lógica de domínio e lógica de aplicação. E implementou, é claro, os use cases, que são as operações da nossa camada de aplicação, e fez também exceções específicas da camada de aplicação. Certo, galera? Valeu, até o próximo vídeo.